Quando estamos conectados na internet, fornecemos e compartilhamos informações pessoais. Ao instalar um aplicativo no celular ou abrir uma conta em alguma rede social, permitimos o acesso a diversas informações, como sexo, endereço, câmera e geolocalização. Com isso, pessoas com más intenções conseguem obter esse tipo de informação sobre nossa atividade online, como endereço de IP, o que pesquisamos no Google e o tempo que passamos com sites abertos. A professora Fátima Gonini recentemente teve seu celular hackeado. Meu celular travou e liguei na operadora, eles me pediram 5 dias para resolver o problema. Como hoje a gente usa muito o celular, até em questão de trabalho, no outro dia eu me dirigi a uma loja da Claro e depois de várias tentativas de troca de chip, eles concluíram que eu tinha sido hackeada e, quer dizer, eu mesmo não percebi. Achei que era algo mais simples, problema tecnológico mesmo, né? A justificativa que me deram é que eles conseguiram, em algum momento, pegar um código que tem no chip. Eles entram, né, no celular e eles bloqueiam o celular, foi o que aconteceu comigo, e aí eu tento reiniciar o celular e me pede um código. Esse código, a operadora me manda realmente, só que não chega para mim, chega para eles porque eles já estão com o meu número. Então, a partir do momento que eles conseguem hackear esse número que tem no chip, eles conseguem entrar na nossa conta e pegar todos os dados. O Brasil vem se preparando para avançar na cibersegurança. No entanto, a falta de legislações que protejam a privacidade dos indivíduos ainda é um grande problema. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, estabelece regras sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, impondo mais proteção e penalidades para o não cumprimento. A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um órgão da Presidência da República, possui atribuições relacionadas à proteção de dados pessoais e da privacidade, e deverá realizar a fiscalização do cumprimento da LGPD. O advogado empresarial Alexandre Bonilha explica que essa lei se aplica exclusivamente à privacidade de dados das pessoas. A Lei Geral de Proteção de Dados é o primeiro instrumento normativo federal que visa trazer segurança à privacidade dos dados pessoais dos brasileiros. Ela vem 2 anos depois da GDPR, que já está, né, a General Data Protection Regulation, que é a lei de matriz europeia, e pretendia-se entrar em vigor neste ano. Ela não se aplica para dados que já estejam públicos. Você tem, salvo engano, no artigo 3º da lei, alguns regramentos específicos de quais são as hipóteses em que ela não é aplicada, como, por exemplo, em matérias jornalísticas. Fátima percebeu que sua conta bancária havia sido invadida e contatou a agência para bloquear sua senha. Após o susto, ela também alterou as senhas de aplicativos e redes sociais e alerta outros usuários para que tomem mais cuidado. Em tempos de pandemia, eu acho que nós estamos mais vulneráveis. A gente tem que tomar mais cuidado. Qualquer indício de anormalidade, né, nos seus aparelhos, imediatamente você já bloqueia suas contas. Porque o alvo é esse, né? O alvo é esse, são as contas bancárias. Para Bonilha, a LGPD terá um impacto fundamental na sociedade, principalmente nas empresas que deverão se adequar à lei. Caso contrário, perderão investimentos, terão suas margens digitais reduzidas e, o pior de tudo, estarão sujeitas a multas. Essa lei afetará dinamicamente todas as empresas que contenham dados pessoais ou que, de uma forma ou outra, tratem dados pessoais. Isso significa desde uma pequena empresa com 5 funcionários a uma multinacional, todas aquelas que, de forma física ou digital, tratarem dados pessoais serão impactados. Para que elas estejam em compliance com a lei, ou seja, regulamentadas, devem primeiro fazer um relatório de impacto para assistir e enxergar qual é o ambiente de tráfego desses dados, quais são os tratamentos que são aplicados. E, após isso, implementar um plano de ação de acordo com o caso específico.
Com o avanço da Covid-19 aqui no Brasil, restaurantes e food trucks têm adotado medidas para a proteção de seus clientes e funcionários durante o período de isolamento social. Delivery e drive-thru são as medidas mais adotadas. Renan Rastelli é um dos sócios de uma empresa que possui 5 food trucks na região de Ribeirão Preto, e ele conta quais as medidas que a empresa tomou para continuar em funcionamento durante esse período. Só fornecer para o cliente, para os funcionários, álcool em gel, uma pia para lavar sempre as mãos, essas coisas. Isso foi o que a gente fez, somente álcool em gel. A gente nem adotou a máscara ainda de primeiro momento. Aí agora a gente coloca todo mundo usando máscara o tempo inteiro, álcool em gel, cada motoqueiro tem o seu álcool em gel particular que fica na moto com eles, e para o cliente também. O cliente que resolver ir lá retirar o lanche tem o álcool em gel separado também. Mesmo com todos os cuidados, Renan salienta que depende da colaboração de seus clientes que recebem os produtos em casa. Acho que todo mundo está vulnerável, tanto os nossos funcionários, até o cliente que corre o risco de sair de casa, sabe? Eu acredito que ninguém está 100% seguro, não. E certo. Eu falo também principalmente pelos nossos motoqueiros, né? Porque é a noite inteira batendo de porta em casa, né? Vai saber se tem muita gente que às vezes é assintomática, né? Pode ter o contato com ele. Com a crise econômica causada pela pandemia, as vendas num primeiro momento diminuíram, mas com o passar do tempo eles conseguiram voltar ao patamar de vendas ideal. No primeiro mês, a gente não sentiu nenhuma diferença. Se baseando no mês anterior, que não tinha pandemia, sabe? A gente apresentou os mesmos números. Aí no segundo mês a gente sentiu uma diferença, uma queda de uns 15% a 20%. E já foi muito bom, sabe? A gente deu uma estabilizada boa em relação aos números antes da pandemia. Como a Covid-19 é uma doença nova, as medidas de higiene são atualizadas constantemente pelo poder público. E a empresa de Renan teve que seguir essas novas normas. E os clientes tiveram que se acostumar com essas novas medidas. Então aqui de início a gente teve um pouquinho de problema, o cliente até que não entendia, sabe? Só que a gente estava seguindo as normas da vigilância, né? Então muito cliente ficava bravo com a gente, tudo. Mas do modo geral a maioria até entendia. Mas agora que tá liberado o drive-thru, entrega, a maioria dos clientes estão respeitando sim. Vão lá, usam máscara, faz tudo certinho, sabe? Então acho que eles se adaptaram. De acordo com a pesquisa feita pela Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, cerca de 19% dos empresários do ramo terão que demitir os funcionários caso a situação de isolamento social permanecer pelos próximos 30 dias. Mas para Renan, essa situação é diferente. Graças a Deus, não precisamos mandar ninguém embora. De fim de semana, inclusive, tem os diaristas, né? Que a gente tem os diaristas de fim de semana, que dá mais movimento. Continuam indo todos. Garçom, a gente não precisou mandar embora, porque a gente readaptou eles ao atendimento de balcão, anotar pedido de tablet, de telefone, embrulhar lanche. Então, a gente adaptou eles a uma nova função. Então, graças a Deus, tá tudo ótimo. Os efeitos da pandemia do novo coronavírus têm afetado a educação em todo o país. Além da suspensão de aulas para evitar aglomeração e tentar conter a transmissão da doença, diversas instituições encaram o desafio de manter a qualidade do ensino, mas a ampliação do Covid-19 traz consequências educacionais, entre elas a desigualdade. Segundo o Semesp, entidade que representa as mantenedoras do ensino superior do Brasil, 75% das matrículas no ensino superior do país estão concentradas em faculdades e universidades particulares. São mais de 6 milhões de estudantes matriculados e mais de 390 mil professores e funcionários técnico-administrativos, segundo a instituição. Nessa crise sem precedentes, de proporção global, educadores e alunos tiveram que lidar com a imprevisibilidade. Em benefício da vida, se reinventaram para aprender e ensinar de novas maneiras. Eu não estava acostumada a estudar só pela internet. Eu não gosto, eu gosto de presencial. Então, para mim, assim, é um baque ter que ficar um tempão na frente do computador à noite, até tarde da noite, até 10, 10h30 da noite, escutando uma pessoa falar. Sem contar que, assim, quando você tá no computador, para você abrir uma aba diferente e desfocar, é um passo. Se na aula, de vez em quando, eu olho para o lado, desfoco, no computador é 1000 vezes mais fácil. Então, às vezes, eu tô prestando atenção e, de repente, eu tô viajando, tô em outro universo. Vou para um mundo paralelo. As aulas presenciais estão suspensas em todos os estados brasileiros desde meados de março. A professora Gabriela conta como tem facilitado o ensino à distância para os seus alunos. Então, eu busquei mais temas
E eu usei da tecnologia, por exemplo, para fazer pesquisas, né, junto com os alunos em bases de dados. Então, isso acabou ajudando, porque a gente está aqui todo mundo na frente do celular e do computador, com acesso livre, né, à internet, ao conteúdo. E outra coisa que a gente fez, foi o curso de jornalismo, né, junto com a coordenação, a gente está promovendo essas lives, essas entrevistas com os alunos do último ano, do 7º semestre, com especialistas da Barão sobre o tema Covid. Então, isso surgiu com essas aulas remotas. Eu estabeleci um contato mais direto, então, por exemplo, o WhatsApp, coisa que eu não usava muito, eu estou usando, não teve como. Então, estou usando o WhatsApp, estou usando todos os meios de comunicação. Eu acho que eles são importantes nesse momento. Então, essa barreira eu ultrapassei. Eu acho que o contato comigo está mais fácil, porque não só comigo, está todo mundo em casa, então a gente está mais acessível. Já imaginou você se dedicar e após passar em uma universidade pública não poder ter aulas presenciais? Esse é o caso do João, que está no seu 1º ano de fisioterapia da USP. Acredito, assim, que a palavra que eu sei dizer é frustrado, né? Realmente tive minhas expectativas frustradas quanto ao 1º ano de faculdade. Não só em relação ao ensino, vou comentar do ensino, mas, tipo, tem toda aquela questão de interação, né, de conhecer o ambiente, de conhecer os professores, de conhecer os alunos, os veteranos, os calouros, né, daquela interação mesmo, de adaptar, para facilitar a adaptação, e do ensino, né, que é o que a gente estava mencionando, todas as dificuldades. Então, tipo assim, até brinquei com os meus amigos, né, nossa, cara, entrei na USP EAD, porque foi bem complicado. A Gabriela também enfrentou dificuldades por conta da pandemia. Ela, que já estava com seu TCC em andamento, teve que recomeçar do zero. E conta pra gente a sua experiência. Então, o meu grupo em particular, a gente sofreu muito. Porque o TCC de publicidade, a gente precisa pegar uma empresa que já exista e a gente precisa fazer uma campanha publicitária para essa empresa. A empresa que a gente tinha escolhido desde o começo do ano, a gente estava fazendo nosso TCC com eles desde março. Há um mês atrás, mandou uma mensagem para a gente falando que a empresa estava parando as atividades. Então, todo o nosso TCC a gente teve que jogar fora e começar do zero, procurar uma empresa do zero, assinar contrato do zero, preencher brief do zero, criar uma campanha do nada. Muito se fala do uso das tecnologias para ensino e aprendizagem como uma forma de reparação dos danos aos alunos, criando novos hábitos e comportamentos, tanto no pessoal quanto nas instituições de ensino, que estão revendo uma série de processos, estruturas e metodologias. As pessoas estão tendo a experiência de fotografar nas suas casas e estão contando histórias que são universais dentro dos seus quartos, das suas salas, estão fazendo fotojornalismo em casa. Porém, algumas áreas, como a da saúde, sofrem consequências maiores quando se trata de suspensão das aulas práticas. O meu curso, por ser um curso da área da saúde, tem bastante aula prática, né? Agora no 1º ano a gente tem toda a parte de anatomia, a histologia, que é a parte dos microscópios, e como eu nunca tive contato com essas coisas, cortou assim a brisa ali, né, a vibe. A coisa legal do estudo, porque é onde a gente tem a oportunidade de conhecer as estruturas, de conhecer os equipamentos, e de um dia para o outro você começa a ter que se virar com tudo virtual ali. Hoje, aluno e professor tentam se adaptar a uma nova realidade, separados por uma tela, e apesar das mudanças, ainda se pode construir um futuro brilhante, usando a força que é em nós para não desistir dos nossos sonhos e criar um mundo melhor, como finaliza o professor Jeff. A vida é outra, ela não vai mudar, ela já mudou. O que, quando eu fui seu professor, essa criatura, ela não existe mais, você não existe mais. Nós somos, esses 3 meses, eles são 30 anos. Então, eu não acho que vai mudar, já mudou. Sigam firmes e fortes, tá? É preciso estar atento e forte. Resistam, vamos transformar esse país num lugar melhor, tá? É isso.
Praticar exercícios físicos é extremamente benéfico, coisa que a maioria já sabe. Mas, nesse momento de isolamento social que estamos vivendo, as atividades físicas ficaram ainda mais importantes. O problema com o isolamento é que as academias tiveram que ficar fechadas, evitando assim a proliferação do vírus. Porém, Francisco Aguiar Garcia, dono de uma academia de Ribeirão Preto, confessa que ficou bastante surpreso com esta medida. Além disso, ele destaca que as academias deveriam ser consideradas serviços essenciais e que a reabertura delas seria de extrema segurança. Foi uma surpresa para todos nós, profissionais da área, pois trabalhamos com esporte, né, com atividade física, e a gente não imagina que a atividade física, que proporciona tanto benefício à população, pudesse ser brecada como foi. Eu até achei no início que fosse por pouco tempo, mas depois o período se estendeu e isso foi uma surpresa muito grande. Não há dúvida que a academia deve ser considerada um serviço essencial. Isso acho que uma pessoa que não a considera é porque nunca praticou atividade física ou de repente tem algum outro tipo de interesse. Nós sabemos o quanto a atividade física é importante para quem a pratica, né? Lógico que temos que ter todos os cuidados necessários e nós, por sermos profissionais da área da saúde, sabemos muito bem como conduzir esses cuidados dentro da nossa academia. O professor e educador físico Everton Toledo explica que a prática de atividades traz benefícios como o aumento da imunidade, além do fortalecimento emocional. Ela ajuda bastante porque ela mexe muito com o sistema imunológico. A gente sabe que devido ao coronavírus, um dos principais fatos que ele atinge é o sistema imunológico do ser humano. Então, com a atividade física, ela ajuda bastante a melhorar o sistema imunológico. E além disso, tem vários benefícios, né, que você consegue tirar do exercício físico. Os benefícios principais são a melhora do sistema imunológico, uma saúde física e mental boa, ajuda na parte social também, porque você vai estar saindo do seu da sua zona de conforto, vai estar aderindo uma nova experiência para sua vida. E melhora da autoestima, melhora da saúde, eu costumo falar que melhora tudo na sua vida, até o sono você consegue melhorar ainda mais. Mas as academias estão fechadas. A solução para isso foi criar videochamadas dentro de casa ou dar aulas em locais abertos como praças, parques, etc. Prática que o personal trainer Everton vem praticando. O professor alerta sobre a importância dos cuidados que devemos tomar ao praticarmos em locais como esse. Em casa, como você está em casa, ou você está isolado ou você está com a sua família. Certo. Ali, ninguém, por enquanto, pegou ainda a doença, ninguém tem a doença ainda. Então, assim, os cuidados que você tem dentro de casa, você não vai ter necessidade de você usar máscara, álcool em gel toda hora. Na rua já é diferente. Na rua é o uso obrigatório de máscaras, álcool em gel, os equipamentos também de treinamento. São higienizados, passa por um aluno, é higienizado toda hora também. Os cuidados são diferentes, não são os mesmos que você tem dentro de casa. Em um momento onde todos estão preocupados com a saúde, o professor Everton explica os benefícios de como as atividades físicas podem ajudar na recuperação e na prevenção da Covid-19. Teve casos que a pessoa pegou e ela pegou só a doença, mas ela não se manifestou na pessoa. Por quê? A pessoa já tinha um estilo de vida todo regrado, uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos regularmente na sua vida. Então foi onde que melhorou demais e acabou que a doença acabou passando, a pessoa acabou passando imune da doença. Se você é daqueles que não tem ânimo para treinar dentro de casa, o professor ressalta, só ter vontade não adianta, tem que ter atitude. Não esperar ter vontade de fazer as coisas, é ir lá e fazer, porque a gente sempre espera ter vontade para fazer, só que a vontade ela não vai aparecer da noite pro dia. E a gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia muito séria e a gente tem que fazer algo, a gente não pode ficar parado.
Então o momento é agora de a gente começar a praticar algum exercício físico, alguma atividade física. Apesar do isolamento social, Everton ressalta como que a procura pelo seu trabalho aumentou e, consequentemente, a sua carga horária. Ele ainda vê esse momento como o momento de se reinventar, mudar. As pessoas estão bastante preocupadas, né? Algumas pessoas já treinavam, já tinham o hábito de treinar e as academias estão todas fechadas. Então elas estão buscando as alternativas agora. E as alternativas estão sendo muito os treinos ao ar livre. A minha carga horária, eu tive até uma boa... Como que eu posso falar? Eu me surpreendi comigo mesmo, porque tá tendo muita procura para passar treinos ao ar livre. Tem muitas pessoas que não costumavam treinar e acham interessante treinar ao ar livre, porque elas não gostam de frequentar academia, ambiente fechado. Então, ao ar livre eu acho que dá uma outra impressão, você tá em contato com a natureza ali, é bem legal. Agora foi o momento da gente se reinventar. Sim. O profissional que não se reinventar agora, ele acaba ficando para trás. O sistema educacional brasileiro é o mesmo desde a década de 50 e hoje há várias discussões se este é o modelo mais adequado ou não. Afinal, com o tempo, nossa sociedade de mentes vão evoluindo. Isso dá espaço para que várias ideias acerca de como tornar uma educação mais inclusiva e dinâmica surjam. E é justamente disso que se trata o projeto de Luiz Fernando Zitei Batista, que é aluno de Química da USP de Ribeirão Preto e está desenvolvendo um projeto de jogos aplicados à educação através do conceito de gamificação. Ele é baseado em 3 principais pilares: o feedback, a imersão, ou engajamento e a diversão. Isso tudo junto torna o que é a gamificação. O processo de mimetizar nada mais é do que pegar as mecânicas dentro dos jogos, como pontuação, ranqueamento, os desafios, as missões, e trazer isso para a vida real, sem fazer com que o erro não seja punido, mas que seja um incentivo para voltar e tentar novamente, assim como é o game over nos jogos. Isso é aplicado em diversas áreas, como a saúde, educação, que é a que eu estudo. Eu acredito que os jogos sejam uma ferramenta muito dinâmica, que ela consegue abordar várias temáticas e consegue se encaixar em várias áreas do conhecimento e da vida real. Por causa desse dinamismo dos jogos e dessa praticidade, porque uma criança já nasce jogando agora na era digital, se consegue ter um melhor aproveitamento e consegue trabalhar aspectos da própria pessoa, como aspectos intrapessoais, interpessoais, quando os jogos são cooperativos, e os mais diferentes tipos de inteligências. Mas Luiz não está trabalhando sozinho. Ele conta com a ajuda de seu amigo Thales Rafael Guimarães, que é aluno de Ciência da Computação e está responsável pelos gráficos do jogo. Além disso, ele está sob orientação da professora Rogéria Rocha Gonçalves, que leciona a disciplina de Mineralogia na USP de Ribeirão Preto e ajuda Nando a encontrar os melhores caminhos para o desenvolvimento de seu projeto. Esse projeto pode ser, sim, implementado tanto em escola pública quanto em particular. O problema pode ser que os professores ou a coordenação, por ter um pensamento associado jogos a algo só diversão, puramente, não aceitem a entrada dessa metodologia ativa. Apesar das metodologias ativas estarem cada vez mais ganhando espaço na educação, a gamificação pode não ser vista com bons olhos, por causa que ela ainda é associada a jogos. E mesmo jogos educativos, como é o caso do nosso, pode ser visto como
meramente diversão, não uma ferramenta de ensino. Luiz afirma que um dos principais benefícios que a gamificação pode acarretar ao sistema educacional é o da tentativa e erro, porque dessa forma, a gamificação propicia ao ensino um ambiente seguro onde o aluno consegue aprender com seus erros ao invés de se sentir culpado. Um problema na educação atualmente é o medo do aluno errar, porque ele é muito castigado por isso. Mas na gamificação a gente tenta o oposto disso. Por quê? Porque o erro ele ajuda na construção do saber. É errando que se aprende, se acredita nisso. E se o aluno erra, ele tem a oportunidade de tentar de novo até conseguir acertar, porque não existe uma verdade absoluta. Existe a construção de degrau em degrau do saber. Olá, eu sou Gabriela Bruno e estamos iniciando a nossa mesa redonda de hoje com uma entrevista engajada em inclusão e acessibilidade. Mayra Ribeiro de Oliveira é formada em Serviço Social pela Unesp de Franca, youtuber, palestrante, digital influencer e militante. Ela possui um canal no YouTube chamado Quem Não Viu, a Mayra Vê, em que busca dar voz às mulheres com deficiência e outros assuntos que têm pouca visibilidade em nossa sociedade. Foi com o incentivo de sua mãe que ela nunca deixou de acreditar nos seus sonhos, estudar e lutar pelos seus objetivos. Sendo assim, hoje, ela contará um pouco sobre como foi o seu processo educacional durante o período da faculdade, as dificuldades enfrentadas e críticas à falta de acessibilidade. Para nos auxiliar nessa entrevista e no desenrolar do programa, contamos com a ajuda dos alunos Ana Clara Carvalho, Juliano Gonçalves, Maria Caroline Francisco e Victoria Merig. Oi, Mayra, boa noite. Gostaria de agradecer sua presença aqui mais uma vez, principalmente devido a essa pauta tão especial que a gente escolheu, tão importante, né? Que tem uma grande visibilidade também, a importância da gente falar sobre esse assunto. E eu já queria iniciar te fazendo uma pergunta a respeito do seu processo aí do ensino superior, né? De como foi essa sua trajetória. Eu queria saber se em algum momento você se sentiu excluída da atenção de algum professor durante o seu ensino superior. Bom, no ensino superior eu fazia uso de tecnologias assistivas, né? O que são as tecnologias assistivas? Elas são as tecnologias que possibilitam que a pessoa com deficiência visual tenha acesso aos materiais, não só na universidade, mas em todos os espaços, ambientes de trabalho, ambientes educacionais, né? Por parte dos professores, não, né? Os professores do serviço social, eles são muito engajados em relação à inclusão, à diversidade, né? Eles trabalham muito esses preceitos na universidade. Entretanto, pela universidade, sim, porque o que acontece? Eu e o Rodolfo fomos os primeiros a entrar na universidade. E aí, as primeiras pessoas com deficiência, sem material, né, ampliado, porque ele tem baixa visão, e sem livros em braille ou em áudio, para mim, que sou pessoa cega, né? Então, nós conseguimos perpassar essas barreiras de acessibilidade através das lutas, né, que nós realizamos na universidade. As greves, as ocupações de reitoria, as ocupações de direção. A Unesp de Franca, ela não tinha um laboratório de acessibilidade. Atualmente, ela tem um laboratório de acessibilidade que ele foi montado devido às nossas lutas. Oi, Mayra, mais uma vez, aqui é o Juliano Gonçalves, mais uma vez, seja bem-vinda e muito obrigado pela sua participação. Mayra, ao longo de todo esse processo educacional, você disse que, por ser uma das primeiras, você e o seu colega Rodolfo, vocês tiveram que enfrentar algumas batalhas por parte da universidade, enfim. E durante esse processo todo, esse processo de formação, você pensou em desistir, você ficou desmotivada, e o que te motivava, o que te motivou a continuar, a não desistir, a persistir? Eu pensei em desistir várias vezes, na verdade. Uma das vezes que eu pensei em desistir foi quando nós fizemos uma assembleia geral para falar dos assuntos de deficiência e a assembleia estava esvaziada.
E aí eu pensei em desistir, tipo, nesse momento, assim, na verdade, eu fiquei uma semana sem comer, sem tomar banho, e foi, assim, os dias mais horríveis da minha vida, porque eu nunca pensei que eu ia me deixar derrubar, assim, por alguma adversidade, mas aquilo foi muito forte, né, porque nós não tínhamos material, nós não tínhamos acessibilidade, e as pessoas não se importavam também com as pautas de acessibilidade. E aí foi com o apoio das minhas amigas, o apoio de uma professora, da minha orientadora, Raquel Santana, que eu pensei, né, tipo, assim, que eu voltei atrás e não pensei em desistir, mas eu não queria mais nada, não queria estudar, não estava afim mais de nada. Nós sabemos das dificuldades de um adulto para enfrentar a ausência da visão, porém existem grandes dificuldades para crianças e jovens que nascem com essa deficiência. Para você, quais são esses conflitos e como eles podem ser superados? Bom, eu acredito que crianças e jovens com deficiência, acho que um dos conflitos que eles enfrentam é a questão da falta de autonomia, né? Porque eu acredito que a autonomia, ela é a chave principal para que nós façamos nossas coisas, né? Para que nós tenhamos nosso espaço, a garantia dos direitos, né? Então, uma dessas barreiras que as pessoas com deficiência, os jovens e as crianças enfrentam, é a falta de autonomia, né? A questão da família também, eu acredito que seja um desafio, porque se a família não recebe orientações adequadas em relação à educação e desenvolvimento das crianças, essa família não tem como orientar essas crianças. Então, tem casos de famílias, por exemplo, que ainda hoje deixam os seus filhos com deficiência trancados. Por quê? Porque como nós temos esse estigma de quem tem uma criança com deficiência é um coitado, que isso foi um castigo de Deus, ou a gente tem aquele outro lado de que a família que tem uma criança com deficiência é uma família iluminada, que vai aprender mais. Não é bem assim. A criança com deficiência era uma pessoa como todas as outras, então ela está passível de erros e acertos. Então, eu acredito que superar a falta de autonomia é necessário para que essas crianças e esses jovens tenham acesso às universidades, ao mercado de trabalho, às escolas, e isso com plenitude, né, com funcionalidade. Não dá para ocupar um espaço só para dizer que aquela criança está lá, né? Exatamente. Mayra, tendo em vista a sua trajetória e tudo que você teve que enfrentar aí durante esse tempo, né, esses desafios que você encontrou, qual você acha que seria o papel fundamental de uma universidade na hora de receber as pessoas que possuem deficiência? Eu acredito que o papel fundamental da universidade é ter núcleos de acessibilidades. E não só núcleos de acessibilidade, mas equipes que saibam o que é acessibilidade, né? Ter as salas de acessibilidade. Então, como eu falei para vocês, a sala lá da Unesp, atualmente, ela conta com um scanner, que é um SARA PC, né? Que nós chamamos, o SARA é um scanner que digitaliza os livros em bloco de notas, e ele também lê os livros, ele tem diversas funções, conta também com uma linha Braille e com uma lupa para pessoas com baixa visão, né? Então, é necessário que essas salas de acessibilidade tenham computadores com leitores de tela, tenham pessoas monitoras, se caso essa universidade não tenha ainda núcleos de acessibilidade, mas que tenham monitores, alunos que leiam os textos para as pessoas com deficiência visual. Então, que essas universidades realmente elas estejam preparadas para receber a pessoa com deficiência visual. Você está contando de todas as barreiras, de todas as dificuldades que você passou, e não só você, tantas outras pessoas, Brasil afora, nas universidades do nosso país, né, que a gente sabe que nem todas estão equipadas com todos os materiais, toda a infraestrutura de acessibilidade. E aí eu acho que toda essa batalha, ela começa na faculdade, só que ela não acaba, né? Porque depois tem esse jovem que se forma, ele vai para o mercado de trabalho. E aí, já fazendo essa linha, no mercado de trabalho, Mayra, você também sentiu dificuldades na questão de acessibilidade? E quais são as dicas que você dá para as empresas para que elas se tornem mais acessíveis?
Olha, eu acredito que as pessoas com deficiência, elas enfrentam barreiras de acessibilidade desde o momento em que elas nascem até o momento que elas né, estão mortas, infelizmente. Eu enfrentei, sim, alguns desafios em relação a leitores de tela, mas o que eu penso, Juliana? Eu penso que as empresas, para que realmente elas se preparem para atender pessoas com deficiência, não só pessoas com deficiência visual, primeiro, elas precisam estudar o que é acessibilidade, o que é inclusão. Segundo, eu fui dar uma palestra sobre acessibilidade na feira, né, de tecnologia latino-americana, Reatec, e eu fui dar uma palestra para pessoas que fazem recrutamento e seleção de pessoas com deficiência. Qual foi a orientação que eu fiz para eles? Pessoal, façam grupos de trabalho para discutir a deficiência, para discutir quais são as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam. Façam palestras ao longo das contratações de pessoas com deficiência, com a participação de pessoas com deficiência falando sobre a sua deficiência. Isso se chama lugar de fala, gente. Não é muito simples, não é muito difícil de fazer isso. Isso é muito simples. É só você estudar de Jamila Ribeiro que você vai saber o que você tem que fazer. E depois, você adequar o seu espaço com leitores de tela, adequar o seu espaço com lupas adaptadas para pessoas com deficiência física, né? Você precisa realmente piso tátil, né, ao redor da empresa, dentro da empresa, para que essas pessoas se locomovam, brailles, né, nas portas, para que essas pessoas saibam qual porta que ela vai entrar, QR Code, para que essas pessoas com leitor de tela, o celular, possam ter acesso aí às entradas das portas. Então, a tecnologia, ela está aí a favor da pessoa com deficiência e a favor das pessoas que estão realizando as contratações dessas pessoas. Então, é necessário parar para pensar. Se eu for falar aqui sobre dados de contratação de pessoas, nós vamos ficar a entrevista inteira. E não é esse o foco, né? Então, eu acredito que essa é a principal dica. Primeiro, buscar informações e orientações a respeito da pessoa com deficiência. Mayra, qual a importância para você em falar sobre acessibilidade e inclusão e qual o incentivo que você deixa para as outras pessoas? Eu acredito que discutir as pautas de acessibilidade é de suma importância, pensando na questão de que a acessibilidade ela não é caridade, né? Eu sou assistente social e eu odeio a palavra assistencialismo, eu odeio a palavra caridade, né? Nós temos que lutar por políticas públicas de equiparação de direitos, né? Eu falo que, às vezes, eu tenho uma opinião polêmica a respeito da inclusão, porque eu não acredito na inclusão, porque a inclusão, você parte do pressuposto que a pessoa já foi excluída. Eu acredito na equiparação de direitos, então é você dar oportunidades iguais, respeitando, assim, as diferenças. Porque aí você vai fazer para os diferentes coisas diferentes, né? E você vai dar direito a essas pessoas. Eu agradeço vocês e eu penso que é fundamental que as pessoas com deficiência pensem em acessar as universidades, porque no momento em que elas estiverem nessas universidades, essas universidades vão ser obrigadas a se prepararem para recebê-las. Então eu peço que elas continuem, que elas não percam aí não vou dizer esperança, porque eu não gosto dessa palavra, né? Não percam aí a vontade de lutar, não percam a capacidade de se movimentar, porque já diria Rosa Luxemburgo, quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Certo. Bom, eu gostaria, para encerrar essa nossa conversa, agradecer primeiro a Mayra. Muito obrigada por essa participação tão esclarecedora e importante. E também gostaria de frisar que nós nunca devemos esquecer a importância da inclusão e acessibilidade dentro do processo organizacional. Quero agradecer também a participação e contribuição de todos os grupos para que isso pudesse ser possível. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço vocês pelo convite. Obrigada, gente.